uma aula de física com o professor Ulisses, revisão para a sua prova. Nós estamos falando sobre a aplicação das leis de Newton. E nessas aplicações das leis de Newton, nós vamos falar sobre elevadores e depois vamos falar sobre rodanas. Tá ok? Vem para cá comigo então. Chega mais perto aqui então, para que você possa visualizar o exemplo e daí entender, né, como calcular uma tensão ou um peso aparente quando uma pessoa está dentro do elevador. Falando então sobre esse tópico elevadores, nós temos que saber o seguinte: quando uma pessoa está dentro de um elevador, alguns probleminhas traz a seguinte questão: se caso eu pudesse colocar uma balança e medir o peso dessa pessoa, se esse elevador tivesse subindo acelerado ou descendo retardado, iria ter uma diferença aqui na marcação da balança. É claro que a balança mede a massa da pessoa. Em função da aceleração gravitacional, nós vamos ter o peso. Há duas situações que nós temos que entender aqui. A primeira situação é justamente esta aqui, ó, em que a pessoa está no interior do elevador sobre uma balança. Eu tenho aqui a força normal para cima e o peso para baixo. Caso o elevador esteja parado, a força normal é igual ao peso devido à segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é zero, então a força normal é igual ao peso. Só que, se esse elevador estiver subindo, vai alterar. Alguma coisa aqui vai mudar. Da mesma forma que você pode aplicar o seguinte: o cabo do elevador tem uma tensão T e o elevador tem um peso P. Vou colocar um peso grandão. Você, do mesmo modo, a fórmula você pode aplicar para calcular a tração do elevador e pode aplicar para calcular a força normal de contato. É claro que quando o elevador estiver em movimento, essa força normal nós vamos chamar de peso aparente. Por quê? Não é o peso real da pessoa, é um peso devido à aceleração do elevador. Então eu posso ter quatro situações. Nós vamos separar duas em grupos, tá certo? E vamos estudar duas situações no grupo 1 e duas situações no grupo 2. Duas situações com elevadores. Eu posso ter o seguinte: um elevador subindo acelerado, ele acelera para cima e ele desce retardado, ou seja, ele desce freando. Nessa situação, eu posso calcular a tensão sendo a massa do elevador, a aceleração gravitacional mais a aceleração do elevador. Agora, se eu for calcular o peso aparente, eu vou considerar a massa da pessoa e não a massa do elevador. Tá vendo a diferença aqui? Mas é a mesma fórmula, tá? Outra situação, outro grupo, eu posso ter o elevador subindo retardado, ele sobe freando, ou ele pode descer acelerado. Nessa situação você perde contato, a sensação que você tem é de flutuar, então o seu peso aparente diminui. Essa tração aqui também vai diminuir. Da mesma forma, se o problema te pedir a tração, você vai considerar a massa do elevador. Se o problema te pedir o peso aparente da pessoa, você vai considerar a massa da pessoa, sendo que aqui, ó, é menos gravidade menos aceleração. Você pode perguntar aí na sua casa, ou aonde você está assistindo o vídeo: professor, mas por que aqui é menos e lá é mais? Vou te explicar fazendo o exercício aqui. Vem para cá. Nesse exercício 1, o elevador tem massa 600 e ele sobe acelerado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nós sempre vamos considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo
ao quadrado. Então, olha só, pensa comigo. Se ele sobe, né? Vamos calcular aqui, vamos supor que o probleminha esteja pedindo a tração do cabo do elevador, tá ok? Então é o seguinte, se ele sobe, olha só, eu tenho uma tração para cima. Vou colocar aqui, ó, a massa do elevador, sendo essa massa do quadradinho. Vou representar o elevador como se fosse esse corpo aqui. Então eu tenho tração para cima e tenho peso para baixo. Peso de quem? Peso do elevador. Aplicando a força resultante, nós temos força resultante é igual a massa vezes tração. A força resultante aqui, ó, é tração menos o peso. Então eu tenho tração menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Essa massa aqui, ó, é a mesma massa que eu tenho do elevador, tá? No caso aqui, eu vou escrever essa massa como M maiúsculo. Você concorda comigo que aqui está menos, passa para cá, mais. Então, vou ter tração é igual ao peso mais massa vezes aceleração. Só que peso é massa vezes gravidade, mais massa vezes aceleração. Eu coloco essa massa em evidência. Então, vai ficar tração é igual a massa multiplicado pela gravidade mais a aceleração. Ou seja, eu coloquei essa massa em evidência. Por isso que a aceleração aqui soma. Dá uma olhada aqui por enquanto. Então nós vamos usar isso aqui, como eu coloquei alguns minutos atrás. Essa aqui é a forma que eu vou aplicar para calcular tração para quando o elevador sobe acelerado ou desce retardado, ok? Fica aqui então o caminho de como chegar nessa forma. Vou apagar para fazer a continha. Então nós provamos para você que a tração é igual à massa do elevador vezes a gravidade mais a aceleração. Você não precisa provar isso aqui todas as vezes. Você já sabe, então aplica diretamente a fórmula, tá ok? Então fica o seguinte, tração é igual a massa do elevador, que é 600, vezes a gravidade, que é 10, a aceleração é 2. 10 mais 2 dá 12, então você tem 600 vezes 12. O resultado disso é quanto, pessoal? Resultado? Nós vamos ter aqui, ó, se eu tivesse 10, 6.000, ou seja, vezes 12, 7.200 newtons. Então, o cabo faz uma tração de 7.200 newtons. Você pode perceber, quero te chamar a atenção, que a massa é 600. Caso o elevador esteja em repouso, a tração seria igual a 6.000. Mas devido à aceleração, a tração do cabo passa a ser 7.200. Nesse outro exemplo aqui, vem para cá, vem para cá. Nesse outro exemplo aqui, nós temos a pessoa dentro do elevador. Eu quero já o peso aparente. Ele sobe com a aceleração de 2 metros por segundo. Da mesma forma, nós vamos usar peso aparente, que é igual a massa da pessoa, vezes a gravidade mais a aceleração. Nós demonstramos como chegar aqui, é o mesmo princípio que nós fizemos na tração. Então, olha só, o peso aparente, eu vou ter 60 vezes a gravidade, que é 10, mais a aceleração, que é 2. Multiplicando 60, 10 vezes 10 mais 2, nós vamos encontrar, pessoal, 720 newtons. Ou seja, o peso aparente é 720 newtons. Se eu te pedisse a massa aparente, você ia dividir isso aqui por 10 e iria encontrar quanto? 72 quilos. Ou seja, em repouso, a balança está medindo 60 quilos. Em movimento, a balança passou a medir 72 quilos. Agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre roldanas. Roldanas, o propósito é juntar, né, essas roldanas, deixando
somente uma fixa e as outras móveis. Você pode perceber que se eu puxar esse fio para cá, essa roldana aqui, ó, vai subir, né? E juntamente com essa vai subir e juntamente com essa o peso sobe. Então aqui eu tenho a força motora, eu vou fazer a força nesse sentido, e tenho o peso para baixo. A finalidade das roldanas é diminuir aqui o esforço, ou seja, um peso grande eu faço um esforço pequeno. E nós vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. A força motora vai ser calculada como o peso, pode ser do motor, de uma caixa, dividido por 2 elevado a n. N as roldanas móveis. Quantas roldanas móveis eu tenho aqui? Eu tenho 2. Essa aqui está fixa. Então, nesse lugar de n, eu vou colocar quanto? 2. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que esse peso aqui seja de 2.000 newtons. Qual que é a minha força motora? A minha força motora seria de 2.000 dividido por 2 elevado a 2. Por que 2? 2 roldanas móveis. Então eu vou ter 2.000 dividido por 4. A minha força motora caiu para 500 newtons. Você percebeu que 2 roldanas móveis, a minha força caiu 4 vezes menor. Ou seja, o meu esforço vai ser bem menor do que o peso real. Essas roldanas são usadas em oficinas mecânicas principalmente, e outros campos como a engenharia, quando um operário necessita de um sistema para levantar um peso maior do que ele pode suportar no seu esforço. Então, juntando as roldanas, você tem um esforço bem menor e consegue mover aí grandes objetos, ok? Fica então a nossa aula, continue dedicando à física.